Tem um gatinho aqui chorando. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Sabrina, tudo bem? Tudo bem. Olha, primeiro eu queria te agradecer a Águida Frari, que é coordenadora jurídica do canal Direito Animal do Brasil. O canal está de férias, mas de recesso, mas aceitou conversar com a gente sobre essa polêmica toda sobre os animais como bagagem, eles devem ir na cabine. E a gente já sabe que tem gente contra, mas tem muita gente pedindo, por favor, que os animais sigam na cabine e não como bagagem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai retomar o caso da Pandora, porque hoje teve novidade. A Gol, ela entrou, ela deu uma nota explicando a situação do Reinaldo, que é o tutor da Pandora. A Pandora, se quem não acompanhou, é uma cachorra vira-lata que sumiu aqui em São Paulo, numa conexão que ele fazia no dia 15 de dezembro. Então, estamos aí há quase 20 dias que a Gol diz que vai dar atenção e que colocou 2 empresas especializadas na busca da Pandora, mas a cachorra segue desaparecida. E o Reinaldo disse que está muito abalado, que já emagreceu muito e que ele não vai voltar para casa enquanto não tiver a Pandora de volta. A nota nas redes sociais diz o seguinte, que a Gol se solidariza com o sofrimento do tutor da Pandora e que vai rever as etapas de transporte de animais. Disse ainda que vai custear os valores de hospedagem, alimentação e transporte até o dia 5 de fevereiro, depois de uma decisão judicial que acabou também de sair. E, basicamente, mais um caso de um animal que é deixado aos cuidados da empresa aérea e que tem uma situação complicada. Quando é de morte, como aconteceu, a gente teve outros casos. Então, aqui em setembro, foi um filhote que numa conexão de Rio-São Paulo, então nem foi tão longo, e o animal ficou ali na bagagem, num local com muito calor, e depois o laudo mostrou que foi hipertermia. Então, a minha pergunta é, essa discussão acende muito toda essa... Bom, o Guilherme, que ele já está falando do tutor, mas vamos ter isso como o dono, o tutor, o responsável pelo animal. Mas a questão aqui é, já estabelecidos como bagagem, como carga. E aí a minha pergunta, até como advogada, para você, como que a gente tem que enxergar isso? Para que a gente não tenha mais casos de animais mortos ou sumindo. Águida. Sabrina, bom, para a gente começar então a pontuar isso, né? Nós do Direito Animal do Brasil iniciamos essa campanha em dezembro, Animal na Cabine, porque eles são passageiros e não bagagens. A gente está falando de seres sencientes, né? Que têm a capacidade de sentir como nós e que hoje, Sabrina, são membros da família. Né? Como os animais não são coisas, eles não têm dono, eles têm tutores, porque o tutor ele tem o dever de guarda e responsabilidade diante daquele ser. Então, pontuada essa questão, nós entendemos que as companhias aéreas, ao transportar os animais no compartimento de bagagem, eles não estão respeitando a dignidade animal, que inclusive é assegurada na nossa Constituição, lá no artigo 225, desde 1988. Então, nós estamos falando de algo que já está legalizado e pela nossa lei suprema. A nossa Constituição não trata o animal como uma coisa. Ele trata o animal como um ser senciente. Então, diante disso, todas as mortes que já aconteceram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Sabrina, se a gente pegar o histórico de viagens de pet em avião, nós vamos ver vários casos que os animais vieram a óbito, né, por viajar dentro do compartimento de carga, além das perdas, né, tanto no embarque quanto no desembarque, diante da negligência das companhias aéreas, né, ao embarcar e desembarcar os animais. Então, nós iniciamos a campanha Animal na Cabine, é uma forma de movimentar as pessoas, de conscientizar as pessoas para que possam cobrar das autoridades competentes do nosso país uma regulamentação nesse sentido. Veja que nós já temos regulamentação para casos de cães-guias, né? Os cães-guias viajam nas cabines e não dentro de caixa de transporte, não. Eles viajam ali ao lado do seu tutor.
Então, nós entendemos que seria só uma questão especista, né? Se o cão-guia pode viajar, não tem problema nenhum, todos os outros animais também poderiam. A gente não vê óbice nisso, a não ser uma questão especista de olhar para o animal como uma coisa. Então, eu acho que agora as companhias aéreas, elas vão ter que se adaptar à nova realidade, né? Que os animais não são mais considerados coisas, e sim membros da família, e viajar dentro da cabine, como seres sencientes que são, né? Como passageiros. Bom, é o seguinte, a gente tem várias questões e quando eu anunciei a nossa live, a gente teve alguns comentários que eu gostaria de pontuar aqui. Um deles é o do Guilherme, que estava falando, inclusive, sobre essa nomenclatura de tutor, dono. Mas aqui o objetivo é a gente falar na prática, né? Animal onde vai, porque a pessoa que coloca aquele seu integrante da família sob os cuidados de uma empresa e depois não recebe esse animal ou recebe ele quase morto, como foi o caso desse filhote, no mínimo isso levanta uma discussão que é válida. E o Guilherme ele fez um apontamento que é o seguinte, ele disse o seguinte, ó, o melhor caminho seria exigir o cumprimento em voos nacionais do Manual Internacional da IATA, a Associação Internacional de Transportes Aéreos. E ele comenta ainda mais. Engraçado que para voos internacionais as companhias aéreas não chiam em cumprir, mas porque nos voos nacionais se esquivam disso? E ainda coloca, fatores de erros estão nas caixas de transporte, porque clientes querem pagar barato por esses materiais, por essas caixas, que de fato são caras, mas faz parte do pacote. De qualquer forma, ele coloca aqui que ninguém toca no ponto que é o ponto verdadeiro, que são caixas de transporte não adequadas ou não suficientemente qualificadas para esse tipo de transporte. Só que a gente tem alguns exemplos, no caso do filhote que ficou no sol, não foi a caixa a caixa de transporte, ela ficou no sol como uma carga e morreu. A Pandora também, a Gol chegou a citar. Ela comeu a caixa, mas a caixa está intacta. Então, a minha pergunta é, como que a gente responderia aqui para o Guilherme, que fez essa pontuação, que existe já uma norma internacional, só que aqui ela é levada de um jeito meio mequetrefe? Veja só, Sabrina, nós aqui no Brasil, nós não temos norma alguma que regulamente o transporte de animais. E as normas internacionais também, elas não estão regulamentando o transporte aqui dentro do Brasil. Na verdade, quem deveria regulamentar isso é a ANAC, né, que uma das funções dessa agência é regulamentar, né, toda a forma de transporte. Ela, na verdade, ela deixa livre as empresas aéreas para que cada uma estabeleça as próprias normas, né? Então, nós temos vários casos. A questão de animais que vêm a óbito pela ventilação, que não é suficiente. Animais que vêm a óbito pelo estresse de estar longe do seu tutor, né? E animais que realmente são perdidos pelas empresas, que são deixados muito tempo dentro da caixa. Então, você vê que o procedimento de levar dentro de uma caixa, num porão de avião, o fato é que resulta em perda e morte do animal. Os animais que viajam na cabine com seus tutores, não se tem nenhum relato de qualquer incidente, né, acontecendo com eles quando viajaram perto do seu tutor. Então, o que a gente entende? Que o transporte de animal na cabine deve ser regulamentado para que o animal que tem o direito à vida, ele tem que ter seu direito à vida preservado, assim como ao seu bem-estar, viaje onde ele deve viajar, na cabine, com o seu tutor. Então, é um fato dos animais dentro do porão do avião. Para você ter uma ideia, se acontecer um princípio de incêndio, né, no porão de um avião, procedimento que a equipe ali vai ter que tomar, né, a tripulação, fechar o compartimento de ar daquele porão. Então, se tiver algum animalzinho ali dentro, ele vira a óbito. Porque a empresa aérea tem como prioridade a vida humana, não a vida do animal não humano. Então, a empresa aérea,
a gente parte do princípio que ela não pode garantir a vida do animal não humano dentro do porão. Se ela não pode garantir dessa forma, então ela precisa garantir de alguma forma. Ele tem que ir na cabine junto com o seu tutor. Então, eu acho que, só para pontuar, nós até temos uma lei, um projeto de lei que está tramitando na Câmara, é o projeto de lei 3759 de 2020, que ele tenta regulamentar, pelo menos para alguns casos, né? Nós já temos os casos do cão-guia, mas teria também o cão ouvinte, que é para aquele ser humano que tem uma deficiência auditiva e precisa do cão, para os cães de alerta, né? que eles pontuam ali quando o seu tutor está tendo uma crise de ansiedade, de epilepsia, e também os de apoio emocional para pessoas com transtornos psiquiátricos e psicológicos e que precisam do animalzinho ali para ter apoio. Então, as empresas aéreas, para esse tipo de animal, ela já abre a exceção e permite que ele viaje na cabine. O que nós estamos pontuando é que todos os animais de estimação deveriam ter o mesmo direito, assim como todos esses outros, né? Os animais que estão ali para auxiliar o ser humano. Então, qualquer animal de estimação, claro, Sabrina, com regras, né? Com regras pré-estabelecidas, número de animal por viagem, Por voo. tudo certinho, por voo, né? Mas permitindo que esse animal vá na cabine com o seu tutor. Hoje são 3 animais por voo permitidos, e tem um detalhe importante nessa história que eu gostaria de acrescentar, que isso aconteceu há cerca de um mês. Um coelho foi impedido de embarcar num voo internacional da KLM. O casal, inclusive, protagonizou, o homem desse casal, um vídeo que viralizou de briga com os funcionários, e tinha uma decisão judicial que ele tinha a permissão de levar, mas depois a KLM, em nota, disse o seguinte, que houve um equívoco interno da empresa, que lamentou o ocorrido, mas no fim da história o coelho não foi na cabine como queria o responsável pelo animal. Agora, o que eu queria acrescentar nessa história? Precisa de discussão, de regulamentação, e o Congresso está aí para isso também, para discutir. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, entre janeiro e setembro desse ano, do ano passado, né, 2021, foram 121 mil pets, ou seja, cães e gatos, porque coelho não está nesse escopo para entrar num avião. Então, 121 mil pets embarcados em 3 companhias aéreas, que é a Latam, a Gol e uma outra que é a Voipé, se eu não me engano. Isso, aqui no Brasil. E aí, 4 casos registrados de sumiço ou morte. Então, que isso seria muito pequeno. É claro que quando você pergunta para alguém se esse número é grande ou pequeno, a dor é que importa, né? A sua. Mas, de qualquer forma, proporcionalmente, seria algo, vamos dizer, que caberia à discussão, porque não seria algo tão evidente. Só para pontuar que 2019, antes da pandemia, quando estava todo mundo viajando, então foram mais de 150 mil animais transportados nos voos brasileiros. Então, a minha pergunta teria condição de levar todo esse número de animais se todos eles fossem para a cabine, na sua opinião, já que a campanha é Animal na Cabine? Não, Sabrina, não, né? Obviamente que não, né? A gente não defende isso. Né? O que a gente defende é uma regulamentação do animal na cabine, é claro e isso deve ser feito, Sabrina, envolvendo uma equipe multidisciplinar, envolvendo veterinários, envolvendo advogados, envolvendo engenheiros, especialistas em aviação. Não é algo para ser decidido assim a toque de caixa, mas precisa ser regulamentado. Como eu disse, com regras, né? Só que precisa ter uma regra federal. Não pode cada companhia aérea decidir ao seu bel prazer como é que vai transportar o animal. Tem que ser decidido dentro das normas de segurança da aviação, obviamente, porque a gente não quer que coloque em risco a vida nem dos seres humanos, nem dos animais não humanos, mas que se permita. O que se não pode continuar permitindo é que os animais sejam transportados como uma bagagem, como uma carga, né? Porque por mais que os números
não sejam tão expressivos, né, de incidentes, quanto os animais que estão indo e vindo aí, né, todos os trajetos aí da aviação, você perder um filho não tem preço. Para muitas famílias, eu me incluo nessa, inclusive, nós somos famílias hoje multiespécies. Os nossos filhos são filhos não humanos. Tanto que o IBGE fez uma pesquisa, né, em 2015, e nós temos aqui no Brasil, nos lares, mais animais não humanos do que animais humanos, né? Os filhos, né? Então, assim, para você ver como essa realidade é uma realidade com números expressivos. Então, mais de 60% dos lares brasileiros possuem mais animais do que filhos, né? Humanos. Então, a gente está tratando de um membro da família. Então, para você chegar para um membro da família e falar, olha, mas só morreu 2 esse mês, né? Nós estamos falando de vidas, não estamos falando de números, né? Nós estamos falando de vidas e que são protegidas pela nossa Constituição. O animal é protegido pela nossa Constituição. Doutora Águida, também um comentário do Flávio Reis, que ele falou que defender a vida, porque muito se discutiu ali em ciência, o que já se sabe sobre os animais, e o que é emoção, o que é um discurso só do coração, como é que isso deveria ser equilibrado. E ele pontuou que defender a vida com emoção também trata-se de empatia, que direitos não se limitam somente aos animais humanos. Então, a gente tem aqui uma discussão grande, porque no vídeo que o Reinaldo, que é o responsável pela Pandora, que sumiu no dia 15 de dezembro no aeroporto de Guarulhos, ele conseguiu, junto à Polícia Civil, um vídeo que mostra a cadela correndo pela pista no terminal de cargas. O que indica, claro que tudo isso está sendo discutido, inclusive em juízo, mas o que indica um certo desleixo, como é que essa cachorra não está sendo monitorada. Então, o que eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Inclusive, a doutora Eveline Paludo, que é advogada do Reinaldo, que está assessorando a Pandora. A gente já tinha falado que eles teriam se eles quisessem comentar para atualizar, então acho que ela está por aqui. Mas enquanto eu acrescento, queria um comentário seu sobre isso. Então, em que medida é ciência, em que medida é só emoção e como é que se faz esse equilíbrio? Sabrina, desde 2012, a Declaração de Cambridge, que reuniu os maiores cientistas do mundo, declarou a ciência dos animais. Então, a questão sobre os animais serem sencientes ou não está mais em discussão, né? Isso já foi estudado, isso já está sacramentado. Os animais são seres sencientes. Então, acho que quanto a isso não cabe mais discussão, é uma questão científica, para além da questão emocional, para além dos vínculos afetivos que nós, né, acabamos formando com os animais. Então, é uma questão científica comprovada. Como eu disse para você, nós estamos defendendo os animais na cabine, obviamente com regramento, né? A questão do animal como carga, nós, no Direito Animal do Brasil, entendemos não ser possível. Nós entendemos que não deve ser admissível. Porque os animais, como carga num avião, eles não são transportados da maneira devida, né? Como eu disse, corre o risco, inclusive, de não ter ali ventilação suficiente para eles. Porque se não fosse assim, nós não teríamos os óbitos, né? Que estão aí, é um fato. Então, nós estamos falando de vidas, e vidas não se transportam no porão de um avião. Então, nós defendemos o animal na cabine com regramento. Como eu disse, tem que ser decidido através de uma equipe multidisciplinar para se chegar num consenso com segurança na aviação, com respeito à vida do animal, com respeito à vida dos seres humanos. E levando em conta a opinião geral. Então, a gente está aqui com a doutora Eveline Paludo, que representa, junto também a doutora Antília, o Reinaldo, que é o responsável pela Pandora. Boa noite, a senhora, como é que vai? E eu já antecipo aqui como que vocês receberam já essa nota da Gol, dizendo então que vai pagar os custos, pelo menos até o dia 5 de fevereiro. Como é que está o Reinaldo nesse momento? Boa noite, agradeço o convite e
Em relação ao caso Pandora, para nós até foi com naturalidade o fato da Gol ter emitido uma nota oficial da companhia somente após a judicialização da questão, após a intimação de uma ordem judicial determinando que ela procedesse às buscas, né, que ela empreendesse esforços efetivos com a contratação de cães farejadores, com a contratação de equipe de divulgação né, da informação de que esse animal estava desaparecido, e também com a contratação, a recontratação, né, de hotel, alimentação e transporte para o Reinaldo e para a mãe dele poderem prosseguirem nas buscas. Porque, digo que a gente recebe isso com naturalidade, porque é o padrão das empresas aéreas, das companhias aéreas brasileiras, né, elas atuam muito restritas ao que está obrigatório que se faça. Elas não fazem voluntariamente, elas não realizam, né, por política interna da empresa, o cumprimento da nossa Constituição Federal, que identifica os animais enquanto indivíduos, que analisa os animais enquanto seres conscientes, sencientes, que demandam cuidados e que importam por si só, né, não por serem patrimônio de ninguém. Então, isso é o trâmite, né, o de praxe das empresas, das companhias aéreas nacionais e internacionais. No caso Pandora, foi, né, uma falha grotesca na prestação de serviços de transportes vendidos pela companhia Gol. Né, a companhia Gol vendeu a prestação de serviço de transporte da cadela Pandora e do tutor dela, da cidade de Recife até a cidade de Navegantes, com conexão em Guarulhos, e não conseguiu realizar essa prestação de serviços com eficiência, né? Ela teve uma falha grave e essa falha grave acarretou no desaparecimento da cadela Pandora, porque ela empreendeu fuga quando o lacre de segurança da caixa de transportes foi violado. Esse lacre de segurança, evidentemente, não foi violado pelo animal, porque ele estava restrito no compartimento interno da caixa, então ele não tinha como violar o lacre que fica na parte externa, mas ele foi violado e esse lacre possibilitou a abertura da caixa e a fuga do animal, que estava em um local desconhecido, em um local para os animais assustador, porque tem muito barulho, muita movimentação, e ele estava sem nenhum referencial de segurança. Né? O seu tutor não estava, a família não estava próximo dele, e ele empreendeu fuga. Esse é o instinto natural. A nossa animalidade faz com que nós, seres humanos, façamos o mesmo numa situação adversa. Né? Se qualquer ser humano for largado sozinho num ambiente desconhecido, nós também vamos empreender fuga, buscando um local mais próximo do que a gente conhece, do que a gente tem por costume viver. E foi isso que a Pandora fez. E por isso eu digo que é muito importante a gente sempre lembrar que nós também somos animais. Isso a gente também faria numa situação adversa. E a Pandora não fez diferente. É importante lembrar, e eu trago aqui nessa live que nós estamos tratando exclusivamente sobre o transporte aéreo de animais, que eu, juntamente com o Dr. Leandro Petraglia, em agosto de 2020, nós protocolamos na Justiça Federal do Paraná uma ação civil pública contra a ANAC, justamente porque as regulamentações e a falta de regulamentação de transporte de animais no bagageiro de avião e nas cabines do avião, elas fazem com que os animais sofram danos, muitas vezes irreversíveis, seja pelos traumas, seja pelo óbito, ou seja pelas fugas que fazem com que os tutores não recuperem esses animais, não reencontrem esses animais. Então, nós interpusemos essa ação civil pública junto à Justiça Federal do Paraná em agosto de 2020, né, com essa ideia de que animal não é bagagem, de que precisa que a ANAC regulamente animais para transporte na cabine dos aviões e não no compartimento de carga, porque eles não são bagagem. E a Justiça Federal do Paraná, a Sexta Vara Federal, a doutora Vera Lúcia, que é a juíza titular,
deferiu o nosso pedido liminar, determinando que a ANAC faça a regulamentação para que os animais sejam transportados na cabine dos aviões. A ANAC entrou com recurso na Justiça Federal, foi para o TRF4, e o Tribunal Regional Federal da Região Sul, que é o responsável por essa ação, confirmou a liminar e, efetivamente, no despacho, o desembargador fez a mesma afirmação de que a omissão da ANAC em regulamentar o transporte de animais de estimação na cabine dos aviões faz com que esses animais sofram danos irreversíveis e que essas famílias também sofram esses danos. Então, é muito importante que a gente entenda que não é só chegar e bater lá no guichê da companhia aérea. Nós temos muito mais por trás disso para ser feito. Gente, tem vários comentários que eu gostaria de passar para vocês duas, porque realmente acho que importa aqui. Olha só. Diz aqui o Eduardo, que eu acho que é uma coisa importante, né, a gente discutir aqui. Pessoas que têm alergia aos animais, principalmente aos pelos e produtos, eles estariam também na cabine. Isso tem que ser discutido, isso é previsto? E ainda vou colocar aqui um comentário que Léo Dias falou, que ele diz que falta regulamentação, mas que ele não diz, ele diz exatamente o contrário, que é aqui um pouquinho mais para cima. Ó. Tudo isso está previsto no manual do IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Ele diz assim, a Gol falhou sim, mas a luta está errada. A regulamentação já existe e precisa ser cumprida. O que vocês acham? Eveline. Na verdade, a regulamentação que existe, segundo a própria ANAC informou nessa ação civil pública, ela foi revogada. Né? A portaria 676, que é a portaria que eles dizem que existe como regulamentação, a ANAC informou que revogou essa regulamentação, porém, mesmo essa regulamentação, ela é falha, porque ela coloca animais em situação de risco ao possibilitar que filhotes sejam transportados no bagageiro por não terem acompanhante. A gente não pode colocar um filhote de cachorro, por exemplo, ou de gato, ser transportado no bagageiro de uma aeronave pelo simples fato de que ele foi vendido por um criador de forma interestadual, porque o comprador é do Rio de Janeiro e o criador é de São Paulo. O risco da vida desse animal não pode ser suportado pelo animal. O risco da vida desse animal no transporte tem que ser assegurado pelo criador ou pelo comprador, fazendo o transporte junto com esse animal, para que esse animal possa estar na cabine do avião. Então, e nesse caso, não tem nada a ver com a caixa de transporte, que a doutora Águida já comentou. Não tem nada a ver com a caixa de transporte, porque mesmo que o animal esteja dentro dos critérios necessários para transporte na cabine do avião, se ele estiver sozinho, ou seja, se eu só comprar a passagem para mandar esse cachorro de São Paulo para o Rio, e eu não for junto, ou ninguém for junto, ele vai ser transportado no bagageiro. Então, é uma regulamentação falha do ponto de vista do direito animal. É uma regulamentação que coloca a vida do animal em risco e privilegia o setor econômico da compra e venda de animais. Isso é equivocado porque desrespeita a Constituição Federal Brasileira, que trata os animais como indivíduos e não como produtos. Além disso, a gente tem que considerar que essa regulamentação, essa portaria 676, ela trata exclusivamente de cães e gatos. Mas a ANAC não pode, ela não pode ultrapassar os limites que ela tem. Quem resolve quem são os animais domésticos no Brasil não é a ANAC, é o IBAMA. E para o IBAMA e para as famílias tem muitos outros animais que fazem parte das famílias multiespécie, além de cães e gatos. Né? Nós temos, por exemplo, coelhos, que é a terceira maior espécie em número de famílias brasileiras como animais de estimação. Então, a ANAC é omissa em relação à regulamentação, e na regulamentação precária que ela tem, ela ainda assim é falha, porque ela trata o setor econômico acima da vida do animal. E isso não é possibilitado pela nossa Constituição Federal.
Em relação à sua primeira pergunta, você pode me repetir, por gentileza? Eu vou passar essa pergunta, que é sobre alergia e questão dos produtos, mas como, Sim. como vocês que estão representando o Reinaldo, no caso Pandora, aqui eu achei importante, porque antes de você entrar, a gente estava falando das caixas de transporte, e a Luísa Lisboa, ela falou, olha, eu sou veterinária, já tive pet shop que vendia caixas de transporte, e é claro que não justifica o que aconteceu, mas esse modelo, usado no caso da Pandora, não é bom. A trava entorta facilmente e por isso esse modelo é realmente mais barato. No caso da caixa da Pandora, o que é possível ver em vídeos e fotos, não tem... porque inicialmente a Gol tinha alegado que ela tinha ficado Que a caixa muito tinha sido aberta. agitada e tinha sido aberta. E depois, claramente, ali na caixa É, não tem nenhum tipo de... Como ela, se não tivesse sido aberta ou não ter sido bem fechada. Então, a minha pergunta é sobre a exatamente. caixa. A caixa de transporte da Pandora está inviolada. Ela não foi rompida, ela não foi estraçalhada, ela não foi danificada, como a Gol tinha dito no primeiro momento. É importante também que todos saibam que nenhuma caixa de transporte é aceita dentro do avião se ela não estiver dentro das normas regulamentadas pela ANAC. Então, elas têm um selo, né, para que elas sejam transportadas. Se você chegar lá com qualquer caixa de transporte que ela não seja autorizada pela ANAC, ela não vai ser transportada, né? Principalmente se o animal for transportado na cabine do avião, que é o que a gente busca. Essas caixas de transporte, elas são fiscalizadas, elas têm o selo do Inmetro, elas têm o selo da ANAC, elas são autorizadas, regulamentadas. Então, a culpa não é da caixa de transporte. A gente teve uma evidente falha na prestação de serviço, né? E quanto à questão da alergia, eu sou alérgica, por exemplo, a perfumes, a cheiros, a qualquer coisa que tenha odor acentuado. E eu não posso proibir que as pessoas que viajam comigo de avião usem perfume. Porque o problema é meu, não é de quem está no avião comigo. Da mesma forma, o ser humano que tem alergia a gato. Ele pode até colocar na compra da passagem que ele solicita que se naquele voo existir transporte de animais, porque o voo não vai ser lotado de animais. São 2 animais por aeronave. Se a gente considerar o tamanho de uma aeronave, é possível que você sente longe desse animal e que não vai te atacar a alergia. Porque você solicita que, se tiver animais naquela aeronave, a sua passagem seja distante da deles. Você pode solicitar isso no guichê da companhia, né? Você não precisa ficar sentado ao lado, na poltrona, junto com o animal. Do mesmo jeito que eu, se for embarcar numa aeronave, eu que tenho alergia a odores, né, a perfumes, se eu estiver sentado numa poltrona com alguma pessoa do meu lado, muito perfumada, eu vou solicitar para a aeromoça que me modifique de poltrona. Porque o problema é meu, não é da pessoa. Então, quem tem que achar um local adequado para fazer o voo sou eu. Não é a pessoa e não é o animal. Ele tem o direito de viajar tal qual o ser humano. Porque ele faz parte de uma família multiespécie e ele, enquanto passageiro do avião, ele é um consumidor equiparado à criança. A criança não compra a sua passagem, mas ela é uma consumidora. Porque a sua família custeia a sua passagem. Os animais das famílias multiespécies são consumidores por equiparação. E eles não podem ter os seus direitos bitolados ou restringidos porque um consumidor da espécie humana quis fazer participação no mesmo voo. Isso é muito importante que a gente entenda. Doutora Águida, já que o canal Direito Animal do Brasil é o grande encabeçador da campanha Animal na Cabine, queria que comentasse também, que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão e, como a gente já está encerrando, a provocação aqui do xerife animal, que diz que não existe direito animal. Seu comentário. Bom, o direito animal existe no Brasil desde 1988, quando a nossa Carta Magna, no artigo 225, vedou a crueldade contra os animais. Então, ali, os nossos constituintes deixaram muito claro que animal é sujeito de direito. Então, eu acho que está respondido para o xerife. Todo o resto que já foi dito, eu já tinha dito, a doutora Eveline pontuou novamente.
eu acho que é isso, nós precisamos de regulamentação, uma regulamentação federal, né, que isso sirva para todas as empresas aéreas, com regras muito claras, para que toda aquela pessoa que vai viajar com seu animal saiba exatamente, né, como deve proceder. Quem não gosta de animal, quem tem alergia, tem outras opções, como disse a doutora Eveline, procure um assento distante, procure um outro voo. As empresas podem, inclusive, informar que naquele voo haverá pets. Quem não gosta, quem tem alergia, procure um outro voo. Enfim, nós temos que equilibrar os direitos, né? Porque o direito de um começa quando termina do outro. E nós estamos falando de sujeitos de direito, que são os animais. Então, os animais não são bagagens, não é uma carga. Então, ele não deve ir no compartimento de avião, no porão, correndo o risco de morrer, como já aconteceu com vários, né? Em todo o mundo, correndo o risco de ser perdido, como aconteceu com a Pandora e com tantos outros que não foram achados, né? A Pandora, se Deus quiser, será encontrada, mas o sofrimento que o tutor está passando desde o dia 15, não tem dinheiro no mundo que pague. É um membro da família, né? Então, a gente tem que conversar seriamente, né? Aqui nesse país, nós estamos falando de direito de sujeitos de direito. Quem não gosta, quem não concorda, sinto muito, mas é um fato. Os animais são seres sencientes. Eu também não gosto de um monte de gente. Tem um monte de gente que eu acho que não devia ter direito nenhum. Mas, enfim, eles têm direito, são seres de vida, né? Estamos numa democracia, não é, doutora? Exatamente. Então, a nossa luta é para que os animais não humanos possam viajar como deve, numa cabine, seja de avião, seja de ônibus, como passageiros que são. É nossa luta, né, como canal, parabenizando a doutora Eveline e todos da equipe jurídica que estão aí à frente do caso da Pandora, que já tiveram à frente do Coelhinho, né, do caso lá do Coelhinho. É isso, gente. Nós vamos brigar, nós vamos continuar brigando, porque eles têm direito e precisa ser respeitado por todos nós, cidadãos brasileiros, pelas autoridades e pelos órgãos responsáveis. Então, #animal na cabine. Lembrando que isso aqui não era para ser um debate, né? Então, a gente está vendo um debate aqui nos comentários, mas não era para ser um debate. Era para a gente falar sobre essa campanha que está recebendo um grande apoio. Queiram as pessoas ou não, tem muita gente apoiando, muitos promotores, advogados, tem muita gente entrando com essa hashtag. A gente queria ouvir do canal Direito Animal no Brasil, que está fazendo essa campanha junto com a Alanda, que é a agência de notícias que fala sobre os animais há muito tempo da Silvana, faz um trabalho muito sério. Então, eu deixo aqui também o meu abraço para ela e agradecer a todos e as duas pela entrevista. E o Reinaldo, tem alguma indicação? A nota da Gol diz que vai continuar dando apoio para ele, mas 5 de fevereiro, o que eles vão fazer para achar a Pandora? Na verdade, a Gol emitiu uma nota, né, dizendo que vai cumprir a ordem judicial, porque ela tinha interrompido, né, o pagamento de hospedagem, alimentação, transporte, também a contratação, né, dos cães farejadores. Então, agora eles disseram o mínimo possível, né, que é o que todo brasileiro tem que fazer, cumprir a ordem judicial até dia 5 de fevereiro. Mas a ordem não vence no dia 5 de fevereiro. É que a decisão judicial foi feita por uma juíza no plantão e ela deu o prazo de 30 dias até que ingresse o juiz titular e ele pode prorrogar e estender esse prazo por mais tempo. Nós estamos pedindo para que esse subsídio, né, da Gol para hospedagem, alimentação, transporte, todos os meios efetivos de busca da Pandora se estenda por 6 meses ou 1 ano, que é o tempo necessário e é o tempo, inclusive, pela legislação federal para buscas de pessoas desaparecidas. Então, se a gente está falando de um direito pós-humano, a gente tem que começar a equiparar as coisas, né? Eu vi a doutora Águida falando sobre o sofrimento desse tutor de estar longe da Pandora, e imagina o sofrimento da Pandora de estar num local que ela desconhece e numa sociedade que trata ela como se ela fosse uma coisa, né? Como se ela fosse só mais um,
como se fosse fácil pagar uma indenização e ele pega outro animal. E não é assim que funciona. Né? O que não acontece é assim que funciona. se não for encontrada, juridicamente? Juridicamente, encontrada ou não a Pandora, a equipe jurídica do Reinaldo vai ingressar com uma ação indenizatória por todo esse sofrimento que ele tem vivido, que a Pandora tem vivido, por todas as despesas que ele teve, por todas as perdas de receita que ele teve, porque o Reinaldo estava contratado para trabalhar numa empresa na Suíça e acabou perdendo o serviço lá, e ele já tinha se desligado do serviço dele em Recife, porque ele ia para esse novo emprego. A Pandora iria junto com ele, porque eles são uma família multiespécie. Então, claro que encontrada a Pandora, que é o que a gente espera que aconteça nos próximos dias, é outro cenário, que não exime a Gol da indenização por todo esse sofrimento. Mas, no pior dos cenários, não encontrada a Pandora, com certeza todo esse sofrimento, por esse desligamento dele com a Pandora, pelo sofrimento e por esse rompimento de vínculo, vai ser também objeto dessa ação indenizatória. Muito obrigada. Para deixar claro que a Gol se manifestou por meio de nota, dizendo que vai rever as suas, que vai pagar, vai aceitar tudo que foi colocado pela ação judicial, pela liminar, mas que também vai rever os seus procedimentos. Prometeu, não disse o quê, e é isso. Então, eu agradeço muito. Diga. Não, na verdade, não é a primeira vez que a Gol fala isso, né? Outro tempo atrás, quando ela perdeu um outro cachorro, quando o outro cachorro morreu, as companhias sempre falam que vão rever. O que a gente está esperando é a prática, né, dessa fala. É isso. Quem precisa andar de avião com o animal que às vezes dorme na mesma cama que a pessoa, quer dizer, no mínimo, tem que levantar a discussão e a gente ouvir realmente o que precisa ser feito para que ninguém passe por mais esse sofrimento. Eu agradeço muito a vocês, a gente já passou muito aqui do horário. A doutora Eveline Paludo, que representa o Reinaldo, no caso Pandora. A Pandora segue desaparecida. Quem puder, o Reinaldo está nas redes sociais, a equipe está nas redes sociais para poder, se alguém tiver informação. E a doutora Águida Frari, que é coordenadora jurídica do canal Direito Animal do Brasil, que encabeça essa campanha Animal na Cabine. Agradeço muito a vocês e a todos que participaram, mesmo com essa discussão louca. Um grande beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.